Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Mais uma vez, é com muita alegria, com muita satisfação, que oportunizamos mais esse momento de estudos. É com a bênção de Deus, de Jesus, de espiritualidade amiga, que assim prosseguimos. Faremos, como de hábito já, o estudo do Livro dos Espíritos, né? Também fica o convite para quem não fez os estudos anteriores, que o faça, né? O convite para compartilhar o conteúdo, deixar desde agora já o seu curtir, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Assim, são maneiras, né, de fortalecer a doutrina espírita, de compartilhar o seu conteúdo e levar reflexões importantes, né, sobre a vida, sobre a morte, né, a morte do corpo físico, enfim, assuntos que são muito relevantes para a nossa evolução espiritual. Então, sem mais delongas, indo para a questão número 118, né? Como de costume, a gente faz a leitura da questão, depois o comentário e a resposta da espiritualidade amiga, do Kardec, e também eu faço minhas observações, conforme já o conhecimento que eu possuo da doutrina espírita. Pois então, 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Pois então, né, meus irmãos e irmãs, o que isso significa? Digamos que a pessoa, né, em uma determinada encarnação, tenha conseguido avançar significativamente na capacidade, por exemplo, do perdão, né? Uma vez que a pessoa de fato aprendeu algo, né, ela não desaprende, seja na própria encarnação ou nas encarnações seguintes. Passa a ser uma aquisição do espírito, né? Então, por isso que a nossa evolução ela é paulatina, gradual. Não é fácil, né, a gente se desenvolver, tanto no aspecto moral quanto intelectual. E é importante que a gente avalie as coisas num espectro, ou seja, numa faixa, né? Então, por exemplo, de 0 ao 100, tem o valor 1, o 2, o 3, enfim, o 5, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, até chegar no patamar 100. Então, até chegarmos na capacidade absoluta de uma qualidade, nós vamos passando, né, mais ou menos rapidamente por essa gradação. Por exemplo, a questão da bondade, né? Daqui a pouco, numa encarnação, o espírito até faz a bondade, mas está mais interessado daqui a pouco em, entre aspas, aparecer, né? Ele faz o bem, mas sempre com a intenção de agradar a si mesmo, ao próprio ego, à sua própria divulgação. Daqui a pouco, numa outra encarnação, esse ímpeto, né, da autopromoção já vai diminuindo, né? E assim sucessivamente, até chegar no ponto que a pessoa faz a caridade, a bondade, sem qualquer tipo de interesse. Então, a gente percebe que até a pessoa chegar nesse patamar, não vai ser tão simples assim, né? A mesma coisa a gente poderia pensar, por exemplo, em relação ao perdão. A pessoa daqui a pouco tem muita dificuldade em perdoar, daqui a pouco começa conseguindo perdoar os familiares mais próximos, né? Daqui a pouco consegue perdoar os amigos, mais adiante perdoar também até os inimigos, né? Daqui a pouco, no início é um perdão, digamos assim, mais restrito, né? Aquela coisa que se diz, né, comumente, eu perdoo, mas não quero mais, nunca mais saber da pessoa, pensar na pessoa, né? A pessoa perdoa, mas ainda fica aquela mágoa, aquele ressentimento, enfim. Não é, digamos assim, até um assunto bem complexo, né, o perdão, a caridade, mas enfim, para em termos gerais, a gente tem uma noção de que não é fácil tu digamos, exercer uma característica moral em sua plenitude, né? Então,
a gente pode pensar como se fosse um espectro, né? Então, daqui a pouco, a gente tem, né, um irmão que daqui a pouco, na senda da política, que em determinada reencarnação desviava milhões e milhões e milhões, né, prejudicando a muitas pessoas. E aí ele já se apercebe que isso é muito ruim, né, porque, né, enfim, tantas encarnações são prejudicadas, pode gerar fome, desemprego, miséria sem fim. E aí daqui a pouco, numa outra encarnação, ele já não, ele percebe que é incorreto o roubo, mas aí daqui a pouco ele se permite pequenas desonestidades, ou então faz o roubo de um valor menor, né? Porque é muito diferente, né, tu roubar uma quantidade que pode afetar a vida de milhares ou até de milhões de pessoas, né? E a pessoa que, tendo oportunidade, daqui a pouco faz pequenos desvios, né? Porque daqui a pouco ela percebe que se ela desviar grandes montas, ela vai, enfim, vai acabar prejudicando, né? Então, as coisas geralmente elas vão indo lentamente, gradativamente, uma gradação. Tem um trecho que ilustra bem esse aspecto, né? Que Chico, né? O Chico Xavier e Emmanuel, se não me falha a memória, o Chico estava olhando o caso, né, dos irmãos que estavam roubando, e veio aquele sentimento, né, de reprovação, né, enfim, porque é algo equivocado a pessoa roubar. E aí Emmanuel, ele já faz uma ressalva, mas, né, Chico, em uma outra encarnação, esses irmãos, além de roubar, estavam matando. Ou seja, já havia, né, uma melhora, né, inclusive significativa, se a gente for pensar. Porque eles ainda tinham a questão, né, de subtrair as coisas do próximo, né? No caso, os bens patrimoniais, mas já não subtraíam a própria vida, né? Então, é um exemplo de que as coisas são gradativas. Na própria intelectualidade, né, se a gente pegar um profissional, né, seja a área que for, medicina, psicologia, advocacia, né, um profissional com 5 anos de formação tem uma quantidade de conhecimentos. E daí a gente pode avaliar um profissional com 10, 15, 20, 30, 40 anos, né, que continua estudando e atuando na área, gradativamente ele vai, né, por óbvio, melhorando. Porque as coisas são cumulativas, né? E uma vez aprendido o conteúdo, ele é patrimônio inalienável do espírito, né? Então, por isso que é sempre interessante a gente cuidar da nossa programação espiritual, das nossas escolhas, e verificar aquilo que é interessante, né, em termos de plantio espiritual, para que a gente possa colher bons frutos. Indo então agora para a questão número 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. E aí Kardec faz um comentário. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e espiritual há essa diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então a espiritualidade é bem didática, né? Dizendo que qual é o mérito, né, que a gente teria se a gente já fosse criados, né, fôssemos perfeitos desde o início, né? São coisas que... Como é que a gente vai questionar, né, Deus, né, que é a inteligência suprema, né, a suprema bondade, enfim, todas as características, né, uma potencialidade infinita, e a gente que
que é limitado, como é que a gente poderia tentar compreender os desígnios em relação à criação, né? Por que fez assim? Por que não fez assado, né? Talvez, né, com o tempo, né, chegando mais perto, né, de ser um espírito puro, ou já chegando nesse patamar, talvez esses questionamentos fiquem, né, mais... porque a gente pode pensar, mas é tão trabalhoso, a gente passa por tanto sofrimento. Pois bem, né, tem a questão do mérito, né? Porque uma vez que tu alcance algo, tu vai poder olhar para a tua jornada e dizer, não, eu cheguei aqui por mérito, né? Não foi por já ter sido criado nessa condição. Enfim, é a forma que Deus fez o próprio universo, né? Então, né, como a gente já leu em questões anteriores, essas questões aí pertinentes ao início das coisas são muito complicadas de se entender no nosso atual patamar evolutivo, né? Porque da mesma maneira que o conhecimento, né, ele foi sendo revelado aos homens conforme a nossa capacidade de compreensão, né, outros conhecimentos, com o passar dos anos, também chegarão a nós, né? Pois então, indo agora para a questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, a gente não pode pensar, né, da seguinte maneira: todo irmão que está no mal é porque é como se fosse uma necessidade, né? Na verdade, isso tem a ver com o livre-arbítrio, né? Agora sim, o que necessariamente a gente passa é pela ignorância, porque todos somos criados simples e ignorantes, ou seja, a gente ignora as coisas, mas com potencialidades para o bem, para a perfeição suprema. E aí, conforme vamos escolhendo, a gente vai nos melhorando, né? Moralmente, intelectualmente. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Responde a espiritualidade. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isso é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Aqui a espiritualidade sempre é bastante, né, que nem se diz, né, reto e direto. É uma questão de escolha, né? Porque ao encarnar nos mundos, né, sempre existem provas, existem expiações, e há, digamos assim, pelo ambiente que cada pessoa vivencia, motivos, né, para tentar buscar a Deus, buscar o bem, né, buscar esse DNA divino. Mas também, né, existem, digamos, se a pessoa assim o querer, motivos, né, ou razões para ir para o lado, digamos assim, do mal, né, a questão do livre-arbítrio. Mas Deus deixa a cada um decidir, né? Porque a gente vê isso na história da vida, né, de variadas pessoas, né? A gente percebe que, às vezes, até irmãos gêmeos, né, mesma família, as mesmas condições, enfim, e tomam caminhos muito diversos, um indo para o bem, para ajudar os outros, e o outro, muitas vezes, pelo caminho da perversidade, né? Pessoas que daqui a pouco, né, estão num berço com variadas possibilidades, facilidades, e acabam, né, escolhendo erroneamente caminhos tortuosos, né, prejudicando a si e aos outros, enquanto outros irmãos e irmãs nascem na extrema penúria, muita dificuldade, e mesmo assim não esmorecem, né? Continuam praticando bem, continuam buscando a Deus, né? Buscam a oração, né? Então é sempre a questão do livre-arbítrio, né? A gente não pode querer terceirizar a nossa culpa, colocar as nossas situações no colo dos outros, né? A gente tem sim responsabilidade por aquilo que a gente decide, que é a lei, né, de causa e efeito, né? Então a gente colhe algo, receberemos necessariamente esse algo, né? É uma coisa muito importante a gente ter sempre isso em mente. Agora vamos para a questão número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra?
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Né? Aqui também está claro, né, que o livre-arbítrio é algo gradativo também, né? Porque aquele que mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que aqui, né, a própria lei humana já é assim, né? Tem os atenuantes, né, como se diz, e tem também os agravantes. Então, se uma pessoa que é bem instruída, muitos anos de formação, ela comete um crime, ela está ciente exatamente daquilo que está sendo feito, enfim. Agora, se, por exemplo, a gente pega uma pessoa que é analfabeta, que teve muito pouco acesso à instrução, e, por exemplo, né, acontece algum problema, né, por exemplo, pensando em banco, na sua conta corrente, o olhar já é um outro, é uma questão de uma pessoa, como se diz, hipossuficiente, ou seja, ela tem de fato pouco conhecimento, ela tem poucas condições, né, de poder escolher, porque, enfim, ela não teve acesso ao estudo, né? Então, da mesma maneira, quanto mais o espírito ele é intelectualizado, menos desculpa ele tem para cometer, digamos assim, equívocos, né? E para nós espíritas, especialmente, né, que já temos consciência de vidas futuras, das leis do universo, a gente ainda é mais ainda responsabilizado, porque a gente não pode alegar ignorância das coisas, né? Então, o livre-arbítrio, né, então, é uma coisa que, de fato, ele vai... Quanto a gente vai evoluindo moralmente, intelectualmente, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo e a gente tem cada vez mais e mais responsabilidade sobre as nossas escolhas, né? E também diz ali que realmente a questão é o livre-arbítrio, né? Não existe algo a priori que vai fazer com que a gente escolha, né, a senda do bem ou a senda do mal, né? É realmente uma questão né, do ser humano olhar para um lado, olhar para o outro e definir o caminho que vai seguir, né? E aí faz aquela analogia, né, com a questão daquela figura, né, da queda do homem, né, pecado original, ou seja, tu tem a possibilidade, né, de fazer algo errado ou não. Porque se a gente se lembrar, né, essa questão da queda do homem, havia, né, os frutos, digamos assim, né? Havia a árvore da vida e havia a outra árvore, né? A árvore se eu não me engano, a árvore do conhecimento. E o homem, ele apenas comeu da árvore do conhecimento. Ou seja, apenas se intelectualizou, mas não buscou a questão da moralidade, que seria simbolizada pela árvore da vida. E foi justamente por apenas comer, né, simbolicamente desse fruto, né, que aí houve, digamos assim, essa queda do ser humano, né? Isso é muito bem explicado em um livro muito, muito conhecido no meio espírita, né, Os Exilados da Capela, que ilustra justamente essa condição, né? Ou seja, espíritos que comeram da árvore do conhecimento e não se preocuparam em se nutrir da árvore da vida, ou seja, da moralidade. E por serem espíritos altamente intelectualizados, mas se constituindo, né, em pedra de tropeço para ele e para os outros, né, devido à sua condição moral inferior, eles acabaram indo para um planeta, né, no caso a Terra, né, que naquele momento era um planeta bem distante do que era a Capela, e aí, simbolicamente, tendo que as mulheres parir, né, com dor, né, então isso dá a entender que em outro momento não existia necessidade de dor, como por exemplo hoje, né, que a gente tem os partos em hospitais e tudo, que a mulher não precisa necessariamente passar por dificuldades, né, nesse sentido.
obter o pão com o suor do rosto. Então, se a gente pensar numa sociedade cada vez mais e mais avançada, como a que se constitui aqui na Terra, cada vez mais o trabalho vai ficando mais ameno, né? Se a gente pensar o trabalho como era 100, 200, 300 anos atrás, hoje o trabalho já é muito mais intelectualizado, mais suave. Talvez daqui a alguns anos os trabalhos que são extremamente sacrificiais e braçais, talvez eles já não existam, ou existam muitos equipamentos que auxiliem ainda mais na execução dessas tarefas. Então também dá a entender que nessa queda, né, do homem, né, na queda, porque se fala na questão de Adão e Eva, e a gente pode entender não Adão e Eva como se fosse literalmente uma pessoa, né, um homem e uma mulher. E na verdade, quando se fala na queda de Adão e Eva, isso significa simbolicamente a queda do gênero humano, né? No caso, Adão representando os homens e Eva representando as mulheres, né? Então, a gente não pode levar isso, é uma simbologia, até porque na própria Bíblia, né, se fala assim, né, que Caim matou Abel, né? E aí na própria Bíblia diz que daí depois disso que Caim foi para uma cidade. Porque como seria possível, né, a humanidade existir se fosse apenas Adão e Eva, depois os seus filhos, Caim e Abel, né? Então Caim matou Abel e como é que existiria, né? Como é que continuaria a humanidade? Né? Teria que necessariamente existir outras mulheres e, enfim, outros homens. Então esse aspecto da criação ele é altamente simbólico, né? Então quando diz, né, a Deus criou Adão e Eva, significa, né, Deus criou o homem e Deus criou a mulher, né? Então são apenas nomes simbólicos. Ainda nessa questão 122, agora a pergunta número A, 122A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Bom, aqui é uma outra questão bastante relevante, porque o Espiritismo fala em processos obsessivos, ou seja, um espírito, né, nesse caso aqui, por exemplo, desencarnado, exercendo influência sobre o encarnado, com a intenção de fazê-lo, enfim, tropeçar, cair, né? E claro, essa própria influência ela pode ser, por exemplo, de encarnado para encarnado. Então, essa figura do Satanás é a figura do espírito, né, daquela pessoa que ela deliberou, né, por estar no mal e praticar o mal. E esse rejubilar, né, é por isso que é muito importante a gente ter cuidado, né, nas nossas relações humanas, porque num planeta de expiações e de provas, né, o mal ainda prevalece. Então, quando a gente estabelece, né, enfim, laços, né, na família, no trabalho, nas amizades, a gente tem que estar ciente, né, que existem pessoas que infelizmente, né, e inclusive nós, né, também nós somos seres humanos, erramos, que muitas vezes a gente pode estar fazendo com que um irmão nosso se prejudique, né? Então a gente deve ter cuidado para que a gente não entre, digamos assim, simbolicamente na figura de Satanás, ou seja, daquela pessoa que pratica o mal e que muitas vezes pode até se alegrar com isso, né? Porque a gente não enverede por essa senda, né? Porque o caminho ele é muito doloroso depois para fazer a volta. Indo agora para 122b, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. O que isso quer dizer? Que uma vez que nós ainda somos imperfeitos, né? Ou seja, todos temos pontos a serem explorados. Alguns pode ser a cobiça, em outros pode ser a questão da sexualidade, outros pode ser a questão da vaidade, outros pode ser a predileção pela posse, né, de bens materiais, enfim.
É uma infinidade de, digamos assim, de fragilidades morais que cada ser humano pode ter. E enquanto existir fragilidade, é então um campo a ser atacado, né? Então, por isso que enquanto estivermos na Terra, todos nós potencialmente podemos ter obsessores, né? E a maneira de a gente escapar desse processo é chegando no patamar do espírito puro, que aí sim, aí já não existem mais pontos, né, de falha, fragilidades morais, né? Daí é uma condição diferente. Simbolicamente, sobre essa questão da obsessão, a gente pode falar, a gente pode pensar, por exemplo, num imã, né? E todo mundo sabe que quando tem um imã, se a gente aproximar, por exemplo, pedacinhos de ferro, né? O que vai acontecer? Esses pedaços de ferro automaticamente vão se colar no imã, né? Então, o imã é como se fosse, digamos assim, a nossa fragilidade. Digamos que a gente pegasse todos os pedacinhos de ferro, a gente tirasse dali, né? E tocasse no lixo. Só que daqui a pouco a gente pega outros pedaços de metal e coloca novamente perto do imã. O que vai acontecer? De novo, vai ter essa aproximação automaticamente. Então, o que a gente está tentando simbolizar, né, irmãos e irmãs? O imã somos nós, né? E os espíritos obsessores são esses pedacinhos de metal. Então não adianta, muitas vezes a gente, eu quero me livrar dos meus obsessores. Esse processo ele não vai acontecer dessa forma, né? A gente querendo se livrar deles. Porque por mais que daqui a pouco até esses espíritos saiam, né, do nosso raio, né, da nossa proximidade, automaticamente outros vão se imantar na gente, né? Vão se aproximar. Por quê? Porque o que aproxima eles é justamente essa vibração moral, essa afinidade. Então é a mesma forma que o imã e os pedaços de metal. Sempre que esses pedaços vão ser imantados, aproximados, né? É uma lei física, né? Então a única maneira para que isso não aconteça mais é a gente melhorando moralmente. Aí sim, é como se o imã, né, ele perdesse as suas propriedades e automaticamente, ao perder essas propriedades, né, os metais não vão se aproximar. Então, o que faz com que alguém se aproxime ou se afaste é justamente essas peculiaridades morais, tanto para o bem como para o mal, né? Então, se a gente, né, obviamente, a gente quer que os obsessores se afastem da gente, ao invés de querer brigar com os obsessores e, enfim, fazer qualquer força nesse sentido, a gente tem que nos melhorar. E aí sim, automaticamente não haverá mais campo de ação, né, para eles, né? Porque é isso que mantém o processo obsessivo, a existência da falha moral. Então, a gente vai encerrando nesse momento o estudo, né, de hoje. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que aqui estiveram, né? Que Deus, Jesus, a espiritualidade abençoe a cada um de nós, que a gente tenha sempre boas intuições para a gente fazer boas escolhas em nossas vidas, né? Peço novamente, se gostaram do conteúdo, que possam deixar o seu curtir, comentários construtivos, né? E também, se vocês acharam, né, o conteúdo pertinente, compartilhá-lo, né? Porque aqui a gente falou de várias situações, né, sobre a questão do bem e do mal, se existe ou não a figura, né, digamos, do diabo, do Satanás. A gente falou sobre o processo obsessivo, a gente falou sobre essa questão do livre-arbítrio, né, sobre a gradação do livre-arbítrio, sobre também o espectro, digamos assim, das nossas capacidades morais, que elas vão se desenvolvendo aos poucos, né, paulatinamente, né? Então, mais uma vez agradeço e vamos encerrando o conteúdo e que a espiritualidade superior possa sempre nos amparar. Que assim seja.